Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. No programa de hoje nós vamos tratar sobre o tema ensino religioso. Recebo hoje Loraci Maria Birk, assessora do ensino religioso da terceira CRE de Estrela, e Janice Schmidt, professora aposentada da rede estadual e membro do Conselho do Ensino Religioso. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindas. Terceira CRE é a Coordenadoria Regional de Educação? Sim, ela abrange. Coordenadoria, né? Coordenadoria. Regional de Educação. Sim. Viu que na apresentação aqui, pequena trabalho, mas está tudo ok. Terceira CRE, que se situa em Estrela. Sim. E tem abrangência no Vale do Taquari, com 32 municípios. 32 municípios. E temos 90 escolas onde nós atuamos. 90 escolas? 90 escolas. As estaduais, é isso? Estaduais, sim. Porque tem escolas poucas federais, estaduais e as municipais. Hoje a realidade das escolas é assim, pela LDB, o ensino fundamental é assumido mais pelo município e o ensino médio pelo Estado. No entanto, nós ainda temos muitas escolas com ensino básico a partir do primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio. Com o Estado? Com o Estado. É isso. LDB, que você citou, é Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Base da Educação, Sim. LDB. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. De 1996, 96, se não me engano. Ok. É. Bem, o tema de hoje ele é muito interessante e certamente vai gerar um debate na sociedade, que sempre que se fala em religião, futebol, política, as opiniões são divergentes. Então, vocês vão me permitir fazer uma retrospectiva histórica da relação Estado e Igreja no Brasil, para situar o momento que nós estamos, em 2016, e o que pretende, então, o Estado brasileiro, através da legislação e toda a estrutura que tem de ensino no país, doravante, o que fazer em relação ao ensino religioso. Ok? Então, existe uma primeira fase, que vai de 1500 a 1889, 1889, a proclamação da República. Então, nesse período onde que nós tivemos o Império, em 1549, a primeira manifestação religiosa no país foi a vinda da Companhia de Jesus, os jesuítas. O governador Tomé de Souza chega ao Brasil e os jesuítas vieram com a função de educar os índios. De catequizar. Catequizar, né? Os índios. E, para isso, instituíram escolas, que, aliás, era digamos assim, muito eficazes eram os jesuítas nesse aspecto, né? Eles tinham muito conhecimento e eram muito bons, num linguajar mais simples, em construir escolas para educar. E no princípio era educar apenas os índios. Mas daí os colonos que vieram junto viram que, como não tinha escola para os seus filhos, se abocanharam daquelas escolas e a escola passou a só educar os filhos dos colonos, deixando, então, os índios para um segundo plano, e pelo menos é o que conta a história. E os índios resistiam também a esta... Os proposta. Índios não estavam muito... Aceitando o ensino, interessante. Não, eles estavam, porque, na verdade, era um estilo muito diferente da religiosidade que eles traziam de berço. Né? Então, os jesuítas vieram com uma outra proposta, e isso assustou um pouco os índios, né? Então, não foi tão tranquilo. Exato, no princípio, os índios eram pegos, batizados e mortos, né? Então houve o batismo de sangue, né? Muito forte. Exato, com certeza. Houve muita morte nesse sentido, né? Com índios pelo Brasil, sim, né? Pela história. Então, já estamos conversando sobre religião do modo geral, ensino religioso. E não deixa de ser ensino, era uma primeira forma, foi via jesuítas. E aqui vocês me permitem, eu estou assistindo uma série no Netflix, não tem por que a gente dizer, está vendo uma modernidade
na área da internet, informação, os conteúdos que nos são oferecidos, e hoje nós temos a possibilidade de ver séries, assistir séries no Netflix. Eu estou assistindo a The Tudors, do Henrique VIII, e o Henrique VIII a gente sabe, e isso tem a ver com religião, que ele, pretendendo o divórcio com a Catarina de Aragão, a rainha, ele não obtendo para se casar com Ana Bolena, sua paixão, ele separa a igreja anglicana da igreja de Roma. Né? E por influência de um primeiro-ministro dele lá, ele adota o protestantismo. E o que faz? Ele obriga um juramento para a religião, para a igreja anglicana que ele estava dirigindo, sob pena de traição e morte. Veja, então, a impressão que dá assistindo a série e lendo a história de um modo geral é que se rezava, se matava e se rezava. Então, a religião, na Idade Média, ela esteve muito ligada com cenas que hoje seriam inadmissíveis. Com certeza. Se matar se você não professar a religião. E eu aproveitei esse parênteses para dizer isso, porque me parece que ocorreram com índios, inclusive aqui no Brasil, isso que eu não sabia, de obrigar a professar uma fé sob pena de perder a vida. Coisa inimaginável hoje, e coisa que era natural, normal, e o entendimento de uma época. Era o entendimento da humanidade. Era o entendimento da época. Hoje, com certeza, isso não caberia mais. Né? Então, houveram muitas guerras que se matavam em nome de uma fé. Exato. De modo geral, está se repetindo hoje? Em alguns lugares, sim. Em alguns lugares. Se fazer guerras por divergências religiosas. A questão do radicalismo, né? Então, isso é uma coisa muito forte. E penso, e depois a gente vai falar sobre isso, essa abertura que se tem hoje e esse outro entendimento que se tem hoje. Isso, né? então vamos ver o aspecto histórico, o que a gente falou até agora está inserido no aspecto histórico. Aí nós chegamos então em 1824 e nós temos a primeira Constituição, Constituição política no Brasil foi outorgada por Dom Pedro I. E tinha uma Assembleia Nacional Constituinte e ele dissolve e impõe uma Constituição. E nessa Constituição, do dia 25 de março de 1824, estabelece que a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Então, aqui nós temos o Estado, a relação Estado e religião, o Estado como uma religião oficial. A Igreja Católica Apostólica Romana era oficial do Estado. Assim como foi no caso de Henrique VIII, quando deixou a igreja aquela e criou a anglicana. Assim como a relação igreja-estado foi muito forte na Idade Média, tanto que coroava os reis. Né? O poder era praticamente a igreja que concedia até o advento do protestantismo, enfim, que modifica algumas coisas. Bem, então nós temos aqui o Império. Daí, uma segunda fase da questão religiosa no Brasil ocorre a partir de 1890 até 1930, porque em 1889 nós temos a proclamação da República, ou seja, o fim do Império, e em 1891 foi, então, a segunda Constituição, esta republicana, não mais imperial. Então, o que ocorre? Começa a vigorar, em 1891, a primeira Constituição republicana, que define a separação entre o Estado e quaisquer religiões ou cultos. Estabelece que será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos. Também se proclama que todas as religiões são aceitas no Brasil e podem praticar sua crença e seu culto livre e abertamente. 1891, primeira Constituição Republicana. Há uma terceira fase do regime jurídico de separação atenuada Estado-religiões, de 1931. Nós vemos, em 1934, então, nós temos uma nova Constituição. Essa foi uma Constituição democrática.
a de 34. Depois, em 37, o Getúlio dá o golpe de Estado. Sim. Então, em 34, o que ela define? O ensino religioso será de frequência facultativa e ministrada de acordo com os princípios da confissão religiosa do aluno, manifestada pelos pais ou responsáveis, e constituirá a matéria dos horários nas escolas públicas primárias, secundárias, profissionais e normais. Separação do Estado com uma religião específica e livremente pode professar a sua religião, né? E que o aluno declara através dos seus pais ou responsáveis qual é a religião. Aí, em 46, nós temos uma nova Constituição. Né? A de 37 aqui não falo no contexto histórico, eu não tenho aqui, mas provavelmente manteve esse entendimento. A de 46 passa a vigorar com o seguinte: o ensino religioso constitui disciplina dos horários das escolas oficiais, é de matrícula facultativa e será ministrado de acordo com a confissão religiosa do aluno, manifestada por ele, se for capaz, ou pelo seu representante legal ou responsável. Reproduz praticamente, ok? Reproduz. Aí, em 1968, é a primeira lei de diretrizes e bases, e que propõe o ensino religioso constitui disciplina dos horários das escolas oficiais, é facultativo, ministrado sem ônus para os poderes públicos, de acordo com a confissão religiosa do aluno, manifestada por ele. Praticamente E repete, nessa época, nas escolas, isso acontecia de forma dentro do horário regular, mas quem ministrava não era um professor. Era um padre ou um pastor, por exemplo. Aqui Se eu fosse evangélica, por exemplo, o pastor ia nas escolas, é o que diz aqui reunia os alunos, né? Bom, o nosso tempo do primeiro bloco já foi, então nós vamos fazer o seguinte: vamos retomar esse contexto histórico e já conversando, ok? Fazer uma conversa. Então nós vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema ensino religioso. Contamos com a presença de Loraci Maria Birk, assessora do ensino religioso da terceira CRE, e Janice Schmidt, professora aposentada da rede estadual e membro do Conselho do Ensino Religioso. Seguindo, nós vamos ver esse Conselho Religioso que é interessante. Pode ser. Na verdade, ele surge com a nova lei em 1997, LDB, onde que ela estabelece... Bem, só para terminar a nossa retrospectiva, a gente estava em 1961, onde que praticamente repete aquela situação de que o ensino religioso constitui disciplina nos horários oficiais... Não, a Constituição de 46. Vamos ver aqui em 1967, ok? Em 1967, nós tivemos mais uma Constituição outorgada pelo regime militar, e ela estabelecia o seguinte: o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas oficiais de grau primário e médio, dos horários normais das escolas oficiais de grau primário e médio. Interessante, manteve facultativo, mas constituiu disciplina. Nos horários, no primário e no médio. E essa é a grande contradição que existe, não sei se eu posso falar nisso. Sim, deve, vamos já. Na verdade, o que acontece? Para as escolas, isso é muito difícil. É facultativo, mas ao mesmo tempo é uma disciplina. Então, há algo que não fecha. E até hoje, nós temos problemas em relação a isso. Porque como vai ser facultativo se é uma disciplina? Por exemplo, a matemática é uma disciplina. Ela não é facultativa, ela é obrigatória. Então, e para as escolas ministrar este facultativo, ele é bem complicado, porque como tu vai ter uma estrutura na escola se cada um, eu quero, eu não quero... Eu sou islamita, eu sou judeu. Então, isso fica bem, bem difícil para as escolas administrarem esse facultativo. Mas, professora Janice, isso aqui se refere à Constituição outorgada de 67. Isso. Então, vamos já partir para a de 88. A nova Constituição de 88, ora em vigor no país, ela diz no artigo 210, no parágrafo 1º, que o ensino religioso de matrícula facultativa
constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Repete a de 67. Sim. Por isso a sua observação é atual. Ela é. O artigo 5º da nossa Constituição define que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. No artigo 19 consta, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estabelecer cultos religiosos, igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público, recusar fé aos documentos públicos, criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si. Isso é o artigo 19. Aí, em 96, portanto, 2 anos antes da Constituição de 88, tem a Lei de Diretrizes e Bases. E ela diz, o ensino religioso de matrícula facultativa, veja o facultativo? Sim. Constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental, sendo oferecido sem ônus para os cofres públicos, de acordo com as preferências manifestadas pelos alunos ou por seus responsáveis em caráter confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno ou do seu responsável, ministrada por professores ou orientadores religiosos preparados e credenciados pelas respectivas igrejas ou entidades religiosas, ou interconfessional, ecumênico, resultante de acordo entre as diversas entidades religiosas que se responsabilizarão pela elaboração do respectivo programa. Antes de te ouvir, eu só quero dizer que daí em 97, um ano depois, em julho, passa a vigorar uma nova redação do artigo 33, que diz: o ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. E interessante é que diz no parágrafo 1º, os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para as definições dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. E o segundo que entra no teu trabalho, no Conselho de Ensino Religioso. Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos de ensino religioso. Pois bem, mas eu acho que era importante a gente ver esse aspecto, porque está dentro exatamente. Veja, a gente viu que houve um momento de que o Estado tinha uma religião oficial, no segundo momento, com a proclamação da República, deixou de ter uma religião oficial, e a ampla liberdade de culto aqui no Brasil. Mas tem essa que, apesar de facultativo no nosso ensino, as escolas devem ofertar. Num determinado momento, por cada digamos assim, igreja que podia colocar lá o seu professor. E como é hoje? Hoje, nós temos, e isso é por lei, nós temos um professor, né, qualificado, ou deveria ser qualificado. Não de uma igreja, mas um professor. Ele tem, na verdade, alguma licenciatura, ele deve ter uma licenciatura, ele deve ser licenciado, independente da especialidade dele, mas ele deve ter uma formação em cursos de participação em cursos de ensino religioso, que é hoje uma concepção diferente que se tem, né? Porque hoje nós não temos mais um ensino religioso catequético, né? Hoje o ensino religioso ele tem como foco o fenômeno religioso como um todo, né? Como acontece essa religiosidade nas pessoas, na sociedade. Então, esse conhecimento da diversidade religiosa é que vai dar o meu respeito a isso também. Porque o que eu não conheço, eu perigo não respeitar. Então, nós precisamos, sim, hoje, de professores qualificados
para ministrar as aulas de ensino religioso. Né, Loraci? Essa é a nossa grande luta, né? Como Estado e como CONER, que é uma entidade civil, que opina, que articula, que estuda, que propõe, né, essas questões inerentes ao ensino religioso. Né? Ela dava-se quase que uma parceira do Estado para opinar sobre a importância do ensino religioso e o caminho que ela deve ter nas escolas. O CONER é um importante parceiro. Conselho Nacional do Ensino Religioso. E nós temos na Terceira CRE esse parceiro, onde nós sentamos mensalmente e discutimos as questões referente conteúdos, referente trabalhos e na diversidade. O CONER hoje, da seccional Estrela, Terceira CRE, ele está com diversas religiões participando, a católica, a evangélica, a espírita, a Assembleia de Deus, a Umbanda está se juntando também, alguns pastores de religiões neopentecostais. Então, temos uma caminhada já desde 97, que abriu o CONER na Terceira CRE, né? E temos uma caminhada já que precisa ser intensificada. Estamos convidando mais pastores de diversas religiões para virem participar e opinar. Nas escolas, assim, hoje, acontece o seguinte: o Estado, a escola, ela tem obrigatoriedade de oferecer ensino religioso, não religião. Ensino religioso, ensino de diversas religiões com esse olhar para a diversidade, né? E busca, sim, um olhar no fenômeno, mas com respeito à transcendência de cada um. Cada um tem seu jeito de transcender. Pode ser Deus, né? Como tu transcende? Tu vive bem aqui e acredita em algo mais onde se transcende. Este respeito na diversidade nas escolas precisa avançar. Nossos professores são formados em licenciaturas, hoje eles ocupam o cargo de ensino religioso, com o estudo da formação de licenciatura. No entanto, carecem deste conhecimento que discutimos no CONER, levamos algumas coisas para eles, mas precisa intensificar formação para os professores dentro desta questão da diversidade cultural, religiosa, étnica, porque o ensino religioso não trabalha só a diversidade religiosa, mas toda a diversidade como ser humano também. O ensino religioso, ele deve preparar para criar uma cultura de tolerância com os diferentes, para gerar uma cultura de paz entre as diferenças. E nós, sim, eu como professora, eu tenho dificuldade para isso, como os demais também. Isso não é fácil, porque tu precisa conhecer muito para poder lidar e trabalhar com esta diversidade. Então, para mim, um grande desafio é busca de conhecimento. É estudar mais. E no dia 11 de agosto estivemos reunidos com o coordenador da SEDUC, o Adilson. O que é a SEDUC? SEDUC é a Secretaria Estadual de Educação. De Educação, né? E tem o coordenador do ensino religioso. E ele esteve conosco, conversando com os professores da rede pública estadual, e dizia que o grande caminho é o diálogo. Você precisa dialogar com o diferente para eu me aproximar dele. Então, ele colocou uma coisa que me chamou a atenção, a questão da alteridade, que hoje seria assim a manifestação máxima de amor. Eu me colocar no lugar do outro, para julgar menos, para comparar menos, né? E isso realmente, se nós pararmos para pensar nessa crise de relações que se diz que estamos,
e acredito que estamos mesmo, que essa fragilidade que nós estamos, eu creio que o diálogo, ele realmente é fundamental para promover essa alteridade. Professora, nós vamos retomar esse tema em seguida, porque devo chamar um breve intervalo. O programa Entre Linhas vai a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema ensino religioso. Contamos com a presença de Loraci Maria Birk, assessora do ensino religioso da Terceira CRE, e Janice Schmidt, professora aposentada da rede estadual e membro do Conselho de Ensino Religioso. A gente viu que desde 1997, com uma mudança na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, se estabeleceu esse conselho interessante. Aqui nós temos uma representante. E pelo que eu entendi, vocês podem me corrigir se não entendi corretamente, esse conselho foi formado aqui na Terceira CRE e vocês têm a liberdade de formá-lo. E esse conselho tem a liberdade de propor o que pode constar na disciplina de religião, é isso? Tem essa liberdade aqui regional? Sim, discutimos os conteúdos e autores, revistas, mensagens, mas dentro da diversidade, com a participação e aprovação de todos. Por exemplo, no ensino religioso, nós não vamos discutir religião e nossas diferenças, porque daí dá briga. Sim. Nós vamos sempre dialogar nossas semelhanças e o que podemos construir para criar a cultura da paz e a cultura da tolerância entre essas diferenças. Então, no CONER, no Conselho, nas reuniões, nós dialogamos nossas diferenças e de uma maneira muito amigável, né, Janice? Com muita aprendizagem. Se antes eu colocava de que para mim era um grande desafio estudar, no CONER, na discussão, discutindo, dialogando lá com as diferentes religiões, eu estou me preparando para vivenciar estas diferenças, né? Eu devo, assim, eu vejo assim, eu tenho minha religião, pratico esta minha religião, mas sou aberta à diversidade, porque tem muitas coisas boas em todas as religiões, né? Tem coisas que eu posso aprender e posso melhorar minhas vivências, e principalmente a alteridade de se colocar no lugar do outro e sentir a compaixão de que como é que eu vou ser contra? Por exemplo, cada religião tem o seu sagrado. Como eu vou olhar para aquele aluno que tem a vaca como algo sagrado? E eu preciso respeitar, isto é o sagrado dela. Ela transcende através desse seu sagrado. E, no entanto, me traz um conhecimento novo, interessante para minhas vivências também, né? Então, o ensino religioso é um grande desafio para todos nós professores hoje. Vejam, eu vou situar o meu exemplo pessoal, ok? Quando eu fiz o segundo grau no Castelinho, aqui em Lajeado, estava em vigor em 1975, 6, 7, eu fiz o segundo grau, especificamente falando. 75, 77, a de LDB 96, portanto, vigia a carta de 67, tá? Uhum. Bem, como eu tive o ensino? Como era facultativo, provavelmente a minha mãe foi lá, quando fez a minha matrícula, disse que eu era católico. Portanto, eu tinha que frequentar a aula de religião, a disciplina de religião, professada por um padre católico. Ele vinha e professava. Tinha alunos meus que eram evangélicos, colegas meus que eram evangélicos e que se retiravam. Eu não entendia no início, mas por que ele sai? Então eu vou dizer que eu sou evangélico também, para não ficar aquela coisa de guri. Bem, de adolescente. Então era assim, o ensino religioso. Eu faço a matrícula, digo eu sou católico, portanto eu vou ter uma aula de religião católica, confessional. Portanto, que vai me ensinar a minha confissão religiosa. Exato.
o que os meus pais querem que eu aprenda da minha religião. Isso era assim. Era. Não é mais. Não. Na verdade, não é mais. O aluno vai lá, se matricula e diz, eu sou crente, eu professo judaísmo, e a escola vai providenciar, então, uma disciplina de judaísmo lá com uma pessoa habilitada para isso. Não é. Na verdade, o professor é o professor de ensino religioso e não o professor do cristianismo, do islamismo, do judaísmo. Não é isso, ok? Então, ele deve trazer a informação religiosa acima de uma confissão de uma apenas. Exato. E esse isso é um desafio enorme que temos pela frente. Obviamente que eu estou entendendo, na manifestação de vocês, que nós estamos, eu vou dizer, porque esse programa pode ser visto lá, daqui 10, 20, 30, 50 anos, espero, né? Que nos assistam como um documentário. Faz parte da caminhada. De que hoje, em 2016, estamos passando por uma crise no Brasil ética tremenda, uma crise ética. Nas relações, a gente vê na internet, as pessoas chegam a uma pequena intolerância total, agressões e tal, e que muito tem a ver, essa crise ética, a classe política, enfim, etc, muito a ver com posições morais. Porque a conduta ética, a ética, ela depende de uma posição moral. Então, as religiões têm um papel fundamental para nos dar uma conduta ética, porque ela traz uma moral. A moral são os parâmetros para a gente ter uma conduta no dia a dia. Então, por isso que eu estou aqui, aproveitando o que vocês disseram, que a professora Janice e a professora Loraci já repetiram ambas, a questão de que se colocar no lugar do outro. E eu tenho, por princípio moral maior, não faça ao outro o que você não gostaria que fizesse a si mesmo. De modo geral, isso é um princípio moral de todas as religiões. Está acima de uma confissão de fé. Bem, me parece que é um desafio enorme hoje colocar a religião a serviço disso que se gostaria que fosse, não de uma confessional, e abrir a visão dos jovens estudantes. Por exemplo, me parece que deveria a escola, aí eu estou no campo da minha posição, e me parece que eu tenho esse pequeno espaço para dizer isso, de que, veja, o islamismo surgiu em 622 com Maomé, nós temos o brahmanismo, nós temos o hinduísmo, o Confúcio na China, todos com conteúdo moral e formaram religiões. Nós não temos só as nossas religiões. O cristianismo é uma religião com diversas facetas. Sim. Os apostólicos romanos, ortodoxos, os crentes nas suas diversidades. O judaísmo, com o Antigo Testamento. O budismo, né? O budismo, forte também por aí, né? vocês imaginam a Índia com 1.300.000.000 a mais de habitantes, a China com 1.300.000.000 a mais de habitantes, muitos numa miséria absoluta, uma pobreza e num conformismo de vida fantástico embasado numa moral religiosa. Imagina se não tivesse uma moral religiosa. Fico eu aqui pensando o que seria. Então, o que faz com que pessoas extremamente pobres, aparentemente não se revoltam, vivem, não sei se felizes ou não, mas confortadas espiritualmente? Isso tem que trazer para a escola. A escola tem que ensinar. Por que não? Com certeza. Compreende? Esse desafio terrível é da escola. E a escola, me parece que, e aí eu gostaria de ouvir de vocês, ela tem que, o grande desafio de vocês que estão lá, aqui, nós estamos aqui, a assessora de ensino religioso da terceira CRE, é professores habilitados, adequados, sensíveis, que conheçam a história da religião, conheçam bem por que se formaram, em que contexto histórico, que significado tiveram. Porque se vocês olharem a história do homem, a história da humanidade, ela está intimamente ligada com a religião. As cruzadas, se faziam guerras para se divulgar religiões. E como você disse,
o X da questão, eu diria, realmente é a formação de professores, né, Loraci? Sim. Nós não temos formados, ou muito poucos formados. Nós tivemos um curso aqui na Univates, faz uns 8 a 10 anos, de 400 horas, ministrados por pessoas divididos em módulos e ministrados por pessoas que tinham conhecimento, por exemplo, nas grandes tradições religiosas, os textos sagrados, os ritos, os gestos. Então, foi trabalhado de isso... Todas? Das grandes... Assim, ó, de quase todas, porque todas é infinito. E de lá para cá, o que se buscou? Como não se conseguiu mais formar uma turma, né? E, inclusive, havia um projeto pronto para uma especialização aqui na Univates, e por falta de inscritos ele não ocorreu, né? Com uma proposta muito bem elaborada. A sugestão hoje é de pequenos cursos para somar essas 400 horas, não porque a parte legal assim o exija, também por isso, mas porque a prática assim o requer. Porque nós temos muitos questionamentos nas nossas escolas e que a gente não tem o intuito de respondê-las, mas de fazer perguntas em cima delas e levar à reflexão, levar à observação e levar ao estudo. Então, estamos com essa preocupação, né, Loraci, com a formação de professores. Nós não temos o cargo de ensino religioso na terceira coordenadoria por falta de profissionais formados. Não tem o cargo ensino religioso. Mas o teu não seria... O meu cargo é assessora pedagógica. Então não teria a coordenadora de ensino, não sei se é o nome. Sim, seria mais ou menos isto, mas não tem isso. Nós temos formação, por falta de formação de professores. Bem, isso me deixou preocupado, se não tem... Lá na terceira DE, imagina nas escolas. Mas isso nós vamos debater no próximo e último bloco, porque agora nós vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, agora no seu quarto e último bloco. Estamos tratando sobre o tema ensino religioso e contamos com a presença de Loraci Maria Birk, assessora do ensino religioso da terceira Coordenadoria Regional de Educação, com sede no município de Estrela, e Janice Schmidt, professora aposentada da rede estadual e membro do Conselho de Ensino Religioso, que, aliás, tem um Conselho Nacional de Ensino Religioso, o CONER. Eu falei certo, Coordenadoria Regional do... Sim, Coordenadoria Regional. É que a gente faz programas aqui, tem tantas coordenadorias, enfim, eu me atrapalho na sigla, mas eu acho que é isso, a CRE. É para situar o nosso público que está vendo nos e ouvindo. Bem, a gente viu lá naquela introdução, no primeiro e segundo bloco, que nós deixamos de ser um Estado com uma religião oficial com a proclamação da República em 1891. Somos um Estado laico. O que é isso, professora Loraci? O que dá para falar sobre o Estado laico? O Estado laico, o Estado não assume mais uma religião, mas está aberto a todas as religiões. Não é dizer não tem religião. O Estado hoje se coloca na posição de abrir para a diversidade, para todos. Na escola, todos têm espaço, todos devem estar lá. O que cabe a nós promovermos lá é um diálogo entre esta diversidade, né? Então, o Estado laico é isso. Não assume mais uma religião, mas está aberto a toda a diversidade de culturas religiosas. E essa posição está bem clara hoje, porque acho que não é anormal quando grupos que se revezam no poder, grupos se elegem, administram o Estado, administram a nação, administram os municípios, grupos com pensamentos distintos sobre determinados temas. Mas, de modo geral, acho que a professora Loraci está há muitos anos. Aliás, eu sou filho e neto de professora, né? Todas se aposentaram além do tempo necessário, trabalharam muito como professora. Isso me orgulha muito de ser filho de professora. Então, e você tem a experiência por vários governos.
Não é eu aqui te fazendo uma pergunta como leigo, não é mudança de governo e vem e impõe uma nova conduta. Não sei se ocorre isso. Não, é lei, o Estado laico hoje. Não na questão do Estado laico, sim, mas digamos assim, tipo, hoje eu assumo o governo, eu sou governador e digo, olha, vocês vão lá e dão ênfase para o ensino evangélico e não mais católico. Não é isso que ocorre. Não existe mais. Isso acontecia lá no período de 67 até 96, até 88, a Constituição de 88, onde as paróquias ou as comunidades religiosas tinham acesso, tinham esse aval para entrar e dar as escolas. Nas escolas, eles tinham as Gemeindeschule, né, que são as escolas comunitárias, onde a escola pertencia à paróquia. Eu iniciei minha carreira profissional de professora numa dessas escolas. Como é o nome em alemão? Gemeindeschule. Gemeinde é comunidade. Não tem mais hoje essas escolas? Não, essas escolas hoje elas foram municipalizadas porque começaram por causa dos recursos, né, recursos financeiros, as comunidades, porque eram como escolas particulares, né? As comunidades que, com alguma subvenção do município, se mantinham, né? E essas escolas não conseguiram se manter mais, então passaram para a municipalização. Professora, desculpa. Dentro dessa escola de comunidade, normalmente ocorria onde haviam evangélicos, não é isso? Evangélicos, católicos. Católicos também faziam sua escola? Mais evangélicos e católicos aqui na nossa região. Isso era forte da cultura das imigrações, dos imigrantes, principalmente alemães e italianos. E só me permitam, me parece que, em razão dos reformistas, que protestantismo e Lutero, principalmente, e com a tradução da Bíblia para o alemão, incentivou, então os protestantes incentivaram a formação de escolas para dar educação para que o povo pudesse ler e ver, então, ter o seu entendimento do que realmente constava na Bíblia. E isso veio com os imigrantes para o Brasil, tanto que as comunidades germânicas, a gente pode ver no nosso meio aqui no Vale, a maioria tinha sua escola. Sim. E você começou Comecei a trabalhar, inclusive como com 17 anos eu tive acesso à Bíblia. Nós não tínhamos acesso à Bíblia. É engraçado isso, né? Mesmo agora, recente, veja que interessante. Exato, eu fui estudar a Bíblia com a comunidade evangélica de Santa Cruz do Sul. Eu era estudante da Escola São Luís, da Escola Marista São Luís, em Santa Cruz, e eu fui estudar a Bíblia com a escola, com um grupo de jovens evangélicos na comunidade evangélica de Santa Cruz. E lá, quando eu comecei a trabalhar na escola, se trabalhava a Bíblia, se levava os alunos, por exemplo, lá era uma comunidade católica, se levava os alunos para a missa. Quando tinha enterro, parava a aula, iam todos para a celebração fúnebre, e era da comunidade, né? Se convivia muito mais. Hoje não é mais assim. Hoje pode, por exemplo, essa mesma escola, ela está ainda ao lado da igreja, né? Tem a igreja, a escola, aliás, era costume isso, né? A escola hoje é municipalizada, no entanto, acontecem aulas aqui, tem só uma parede que separa, tem a missa lá, aula aqui. Hoje não existe mais isso. Hoje a escola não tem mais assim esse dever de parar as aulas e irem para a missa. Mas, né? Professora Loreci, isso que você está dizendo, tá? Que ocorria, foi um período que a gente viu de 67 até 88, que a Constituição ali previa que o aluno, então, escolhia sua religião e tinha um professor específico, normalmente o pastor ou o padre, como foi no meu caso. Bem, mas daí isso não contradiz essa nova forma que o ensino religioso pretende ser no país, não confessional, ou seja, não divulgar uma religião específica, mas dar uma visão de todas? Não seria isso? Com certeza. Então, não é essa o que se pretende hoje? Exato, é uma abertura para todos, para essa diversidade religiosa, Sim. que é uma grande riqueza para as relações, para as vivências humanas
o ser humano para a cultura da paz, né? Porque as diferenças religiosas questionam muito e mexem muito com cada um. Assim, até assustam, né? Dizem assim, pá, mas... por exemplo, eu tenho um filho que estuda religiões, hoje está estudando o taoísmo, né? Estudou o budismo, tem essa vontade, né, de estudar, e nós conversamos, dialogamos essa diversidade religiosa com muita naturalidade, né? Bom que pudessem todos ter isso. E eu creio assim, eu como professora de ensino religioso que fui por 20 anos, posso assim dizer, eu sou formada em letras, mas então tive que pegar alguns períodos de ensino religioso por falta de profissional habilitado, no caso. No início, o nosso aluno, ele resiste um pouco a ter ensino religioso justamente porque ele pensa que está atrelada a uma religião, que eu vou fazer propaganda, que o professor vai propagandear. Quando ele percebe o trabalho do professor, que é ligado às questões existenciais dele, assim, ó, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Dar um sentido ao ser integral que nós somos. Porque eu sempre acredito assim, ó, nós não somos só essa aparência que nós temos. Nós somos muito mais que isso. E isso mexe com a pessoa. E o adolescente, ele quer sim descobrir essas respostas, mas o importante é que ele descubra por ele. Eu assessorando, mediando, mas não catequizando. Nas suas aulas, professora, você dava um panorama dos diversos pensamentos religiosos que existem? Sim. Projetos. Hoje se trabalha muito com projetos nas escolas. E é uma forma muito significativa de contemplar essa diversidade. Você divide em grupos, faz plenárias, porque nós temos um material de estudo já muito rico hoje em dia. Não tínhamos há épocas atrás, e que bom, quando você leu esse histórico, me chamou a atenção, porque a gente pensa que não avança, mas nós avançamos muito, né? E isso é fruto de quê? De pesquisa, de estudo, de diálogo, de questionamentos, né? De trabalhos interdisciplinares também, né? Não é só o ensino religioso na sua gavetinha, mas ele dialogando com ciências, com matemática, né? Então, acho que esse é o grande segredo da metodologia, que é bastante eficaz nas escolas hoje. E o aluno, depois que ele descobre que tu não vem ali para falar no meu Deus ou em algum Deus, ele gosta muito, ele se sente muito envolvido. Que bom. Bem, nós estamos chegando ao final. Professora Loreci, vocês têm um desafio muito grande lá na terceira CRE, já vi. A professora Janice, ora aposentada, mas integrante do Conselho de Ensino também. Já vi que vocês têm essa visão não confessional, mas, enfim, é uma orientação, me parece, até a nível estadual, né? E vai ser, ou seja, o ensino religioso, ele hoje vai ser uma disciplina obrigatória? É uma área de conhecimento. Obrigatória para as escolas e opcional para os alunos. Opcional para o aluno. E não confessional, ou seja, o aluno hoje, ele diz, eu sou católico, mas ele não vai ter uma aula com não, ele vai ter uma visão, então, digamos, ecumênica. Os conteúdos são outros, né? Okay. Não só ecumênica, como toda a diversidade cultural e religiosa. Ok, ficou bem claro, e eu acho muito importante, dentro daquele contexto que a gente falou, inclusive, que estamos vivendo hoje, de uma crise ética, esta por uma questão digamos assim, de um conteúdo moral que nos ajuda a ter uma caminhada saudável, concreta, que nos dê segurança do que fazer. Humanizar as relações. Humanizar as relações. Muito obrigado pela presença de vocês. O programa de Entre Linhas de hoje foi sobre o tema ensino religioso. Contamos com Loraci Maria Birk, assessora do ensino religioso da terceira CRE, e a professora Janice Schmidt, ora aposentada, mas membro do Conselho do Ensino Religioso também da
aqui da Terceira CRE. Terceira CRE. Eu quero dizer que você pode rever este e outros programas Entre Linhas no youtube.com/TV Univates, bem como assistir ao vivo esse programa no site univates.br/TV. Muito obrigado por estarem conosco até esse momento. Tenham uma boa noite e até o próximo programa.